Se você tem acompanhado o futebol aqui no Brasil nos últimos 2 anos, 1 ano e meio, você provavelmente já ouviu falar de SAF, que não é nada mais do que a sigla para Sociedade Anônima do Futebol. E quando esse negócio de SAF surgiu, eu fiquei muito curioso, né, sobre o que era. O que é uma SAF, né? O que ela come, o que ela bebe, por que um clube deveria virar uma SAF, quais são as vantagens, desvantagens. Então eu acabei estudando bastante sobre esse tema e nesse vídeo eu vou dar uma introdução aqui sobre o que é uma SAF. E o resumo do resumo é que em agosto de 2021 foi sancionada uma lei que institui o que é uma SAF, uma Sociedade Anônima do Futebol, e ela foi um marco no futebol brasileiro, né? Essa lei teve como objetivo fomentar o desenvolvimento do futebol profissional no Brasil e ela trouxe diversas possibilidades e ferramentas para que os clubes de futebol realmente evoluam o seu modelo de gestão. Quem vira uma SAF tem melhores condições para captar recursos no mercado, ou seja, é mais fácil captar esse dinheiro no mercado. Quem vira uma SAF tem melhores regras de governança, de transparência, então as decisões que são tomadas são mais embasadas, ganha algumas condições tributárias, então paga menos imposto. Enfim, tem vários aspectos que favorecem a profissionalização desse clube e uma melhora da gestão. E eu já aviso aqui de antemão que eu não sou advogado e esse vídeo tem bastante coisas jurídicas, então se cometer algum erro, pode colocar aí no comentário, aqui estamos abertos a críticas, a sugestões, enfim, comenta aí. Então se você acompanha minimamente o futebol brasileiro, você provavelmente sabe que boa parte dos clubes aqui no Brasil sofre com problemas de gestão. Então alguns aspectos como clubes com muita dívida, contratações com valores extremamente questionáveis, enfim, essas coisas são bem comuns aqui no Brasil, ainda mais quando a gente compara com a Europa, né, que hoje é o maior polo do futebol mundial. E esses aspectos derivam em boa parte da falta de profissionalização e de uma governança adequada dos clubes atualmente. No Brasil, a grande maioria dos clubes opera sobre o modelo de associação. Guarda esse termo que eu estou falando, associação. E esse modelo tem algumas especificidades que vale a pena destacar. Sendo a primeira é que o clube não tem fins lucrativos, então o clube não pode distribuir o seu lucro para os associados. E o que acontece na prática é que muitas decisões que visam o desempenho esportivo, visam que o time jogue melhor em campo, são tomadas deixando o aspecto financeiro de lado. Então muitas vezes tem contratações super caras, por exemplo, que podem dar algum resultado em campo, mas estão ferrando com as contas do clube ali. O incentivo não é muito alinhado nesse sentido. E é só um parênteses aqui, é que falar lucro para associações não é um termo exatamente correto, mas eu estou usando aqui para simplificar. E uma segunda especificidade do modelo de associação é que a associação tem associados e não acionistas. Então os associados são aquelas pessoas que fazem parte ali da associação, e acionistas são pessoas que têm ações, que têm posse de ações de uma empresa. E aí tem uma diferença muito relevante aí, porque uma empresa que tem ações, ela pode, por exemplo, emitir novas ações, vender essas ações no mercado de capitais, na bolsa de valores, enfim, captar mais dinheiro para que ela possa operar melhor. No caso da associação, isso é impossível. Você não consegue captar mais dinheiro via mercado de capitais. E um outro aspecto de um clube ser uma associação e não uma empresa é que normalmente as decisões são tomadas de forma extremamente lenta, burocrática, e que normalmente não é o ideal para o desempenho do clube. Então, por exemplo, no Palmeiras tem eleição a cada 2 anos, tem que votar conselheiro, tem que votar presidente, muda a gestão a cada 2 anos, então às vezes não tem continuidade no trabalho, é cheio de politicagem. Enfim, uma empresa, essas coisas podem ter também, obviamente, mas elas têm um grau menor, com certeza. As decisões são tomadas de maneira muito mais rápida e muito mais profissional. E bom, dado esse contexto de baixa profissionalização na maioria dos clubes brasileiros e com o objetivo de fomentar realmente o desenvolvimento do futebol no Brasil, foi criada uma lei, a lei das SAFs, que ajuda os clubes a resolverem os problemas que eu acabei de citar. Então ela permite que os clubes deixem de ser uma associação e passem a se tornar uma sociedade anônima do futebol, que é a SAF. E bom, dessa forma todos os clubes que optarem por esse regime, pelo regime da SAF, eles ganham acesso a todos os benefícios que uma sociedade anônima tem. Então tem algumas especificidades previstas ali para o contexto do futebol, mas enfim, você ser uma sociedade anônima tem vários ganhos. Obviamente vem também algumas obrigações, como regra de transparência, de compliance, enfim, mas são todas visando a melhor gestão dos clubes de futebol e uma maior segurança ali jurídica para fornecedores, credores, funcionários e todos aqueles que dependem dos clubes. Então, realmente, ser uma SAF tem muitos ganhos para o clube, que, enfim, a gente vai decorrer mais no final do vídeo. E vale ressaltar que é um modelo amplamente difundido no resto do mundo e não tem nenhuma grande inovação nele, assim, era uma questão de tempo chegar no Brasil. E eu não tenho uma opinião muito formada se todo clube deveria virar uma SAF, acho que cada caso é um caso, mas eu acho que essa lei vem principalmente para ajudar muitos clubes que se encontram em situação financeira extremamente delicada. Eu acho que pega casos como o Vasco, por exemplo, que estava bem mal das pernas financeiramente, ainda está no caso,
essa lei realmente pode ajudar muito, assim. Os clubes que estão mal de dinheiro, esses clubes podem se beneficiar bastante dessa lei das SAFs. E bom, falei bastante aqui, mas na prática, né? Como é que um clube pode virar uma SAF? Então, a lei ela prevê 3 maneiras que um clube pode se tornar uma SAF. Então, a primeira é pela transformação da pessoa jurídica existente em uma SAF. Então, você pega lá o CNPJ da associação e transforma aquele negócio em uma sociedade anônima do futebol. E aí, lógico que você vai ter que fazer algumas mudanças de estatuto, de regulamento, enfim, vai ter várias mudanças que você vai ter que fazer para isso acontecer. Mas, enfim, a primeira maneira é realmente essa transformação da PJ em uma SAF. E um bom exemplo aqui é o Cuiabá, tá? Eles não eram uma associação, eles eram um clube empresa, mas não no modelo de SAF. E eles acabaram fazendo essa transição, né? Do clube empresa, acho que era em regime limitado, para uma SAF. A segunda maneira é a que os clubes maiores têm adotado, então o Cruzeiro, o Vasco, o Botafogo, que é você tem o clube ali, então vamos pegar o caso do Cruzeiro. Você tem o Cruzeiro como clube, com, enfim, ali tem a parte social do clube, né, com restaurante, piscina, enfim, não conheço exatamente o Cruzeiro que tem lá, mas enfim, imagino que tem uma parte social, tem outros esportes, tem vôlei, handball, enfim, basquete, tem a parte do futebol também. Então você pega e faz uma cisão, você divide, você pega tudo que é do futebol e coloca na SAF, e tudo que não é futebol você mantém na associação. Então o que você acaba fazendo é, antes você tinha uma associação com tudo que envolvia o clube. Depois desse processo você vai ter duas coisas. Você vai ter a associação com tudo que não é futebol e a SAF, no modelo de sociedade anônima, super certinho, com tudo que é de futebol. E a terceira maneira de se criar uma SAF, acho que é uma que não aconteceu até agora e acho que também não é muito o que o pessoal que criou a lei lá estava avisando, mas acho que eles colocaram para deixar ela completinha, que é um fundo de investimento, uma pessoa física que nem eu, ir lá e criar um clube de futebol, criar uma SAF. Então, em vez de criar uma associação, um clube empresa para depois transformar ela em SAF. Você pode começar como SAF direto. E quais são exatamente os benefícios de um clube virar uma SAF, né? Eu já dei uma palhinha aí no começo do vídeo, mas eu vou formalizar aqui agora. Então a primeira vantagem é que como SAF, não associação, o clube pode recorrer ao mercado de capitais para se financiar. Então o que significa? É que ele pode tanto emitir novas ações, quanto emitir títulos de dívida no mercado, sendo que essas duas coisas não são possíveis com o clube sendo uma associação. Então é uma nova forma do clube captar recursos e investir no desenvolvimento das suas atividades. Ele tem mais oportunidades para pagar suas dívidas, suas obrigações, ou enfim, realmente para se financiar. E como eu disse antes, vários clubes na Europa, no mundo inteiro, são empresas, tá? Mas eu estou colocando aí na tela um exemplo do Manchester United, que ele tem a ação dele listada na Bolsa de Nova York. Então você pode ver aí o preço da ação do Manchester realmente oscilando ao longo do tempo. E se eu quiser, eu posso comprar ações e virar sócio do Manchester. Enfim, é só ir lá na Bolsa Americana, criar uma conta em uma corretora americana e comprar. É curioso analisar essas ações aí que são listadas em bolsa, porque elas normalmente não têm um desempenho muito bom e elas são bastante relacionadas às notícias dentro de campo, assim. Então, se a gente pega aqui a ação do Juventus, quando eles contrataram o Cristiano Ronaldo, a ação deu um pico absurdo. E, enfim, é um negócio que poucas empresas acontecem. Uma notícia impacta tanto o valor de uma ação, né? Um segundo ponto muito vantajoso de você ser uma SAF é que você passa a ser responsável apenas pelas dívidas e obrigações relacionadas ao futebol. O que não é futebol fica com a associação. Então, isso implica que tudo que não é futebol não vai atrapalhar a gestão da SAF. Então, isso pode aliviar consideravelmente o fluxo de caixa da SAF. Então vamos pegar o Palmeiras, eles têm uma baita piscina, tem trampolim lá, eles têm um clube social bem grande e que por algum motivo, sei lá, choveu muito, alagou o clube social e eles precisaram ir lá no banco pegar um monte de dívida para consertar o clube. Essa dívida, quem vai pagar não é a SAF, é a associação. Então isso protege o futebol profissional de dívidas que ocorrem, por exemplo, com o clube social ou com coisas que não tem a ver com o futebol. Isso é muito bom porque o clube pode realmente focar no futebol e, enfim, coisas não futebol não atrapalham ele. E esse ponto ele tem um asterisco, tá? Ele tem um parênteses aqui que inclusive acho que mostra bastante que essa lei foi feita com o intuito de salvar vários clubes com situação financeira muito grave. Mas é que quando tem esse processo de cisão, né, de associação virando uma associação e uma SAF, 20% das receitas da SAF tem que ser destinadas para a associação e a associação tem que usar esses 20% para pagar suas dívidas, tá? Então, 20% é um percentual bem relevante ainda, acho que nenhuma SAF gostaria de deixar de ganhar 20% das suas receitas, mas assim, não passa disso e é uma forma da SAF se proteger do que não é futebol. Isso é interessante, né? Porque normalmente a associação sem a receita do futebol, normalmente ela não vai ter nenhuma receita ou muito pouca receita. Então, pelo menos
alguma coisa do futebol tá voltando para a associação e garante que ela vai conseguir pagar suas dívidas, seus direitos trabalhistas, coisas do tipo. Um terceiro ponto vantajoso é que as SAFs que estiverem de acordo com a regra que eu acabei de citar, né, dos 20%, essas SAFs não vão poder ter suas receitas ou seus patrimônios congelados, bloqueados, que mitiga bastante o risco jurídico que muitos clubes hoje em dia correm. Então é bem comum a gente ver clube com patrimônio bloqueado, com conta de banco travada. E, enfim, se eles estiverem fazendo o trabalho deles corretamente, isso não pode acontecer, que dá bastante segurança jurídica para eles. E o último ponto aqui, não menos importante do que os outros, mas é que as SAFs, ao contrário das associações, elas podem entrar em recuperação judicial como escolha de pagamento das suas obrigações. Então esse é um recurso bem forte e, inclusive, acredito que é uma das maiores causas de vários clubes estarem virando SAFs, tá? Quando a gente fala de governança das SAFs, tem um ponto bastante importante, é que com o clube passando a ser uma SAF, ele passa a ter uma gestão profissional cuidando dele, que tem mais agilidade e autonomia para tomar decisões do que os gestores no modelo de associação. Então várias decisões que eram tomadas de forma política, lenta e burocrática, passam a ser tomadas de maneira mais profissional e ágil. E tem mais, né? Quando ocorre a constituição de uma SAF, diversas regras de governança, transparência e compliance devem ser seguidas. E isso é ótimo porque garante que a gestão é feita de uma forma mais profissional, o que aumenta a probabilidade de boas decisões serem tomadas. E como consequência, o clube também fica mais atrativo para investidores, para credores, o que reduz o custo de financiamento, né? Então ninguém vai querer colocar dinheiro num clube que a gestão é um lixo. Todo mundo quer um clube que a gestão seja certinha, funcione. Então tem alguns exemplos de regras que devem ser seguidos, né? Então você sendo uma SAF, é obrigatório que exista um conselho fiscal independente. É obrigatório que exista um conselho de administração independente. É obrigatório que todos os diretores da SAF tenham dedicação exclusiva à SAF. Eles não podem ser só um trabalho part-time ali, enfim, um negócio que eles fazem de lazer. Eles realmente têm que ter dedicação, eles têm que trabalhar na SAF. Por exemplo, o acionista controlador de uma SAF não pode ter participação em outras SAFs. Então, se o cara é dono do Cruzeiro, ele não pode ser dono do Vasco também. Isso garante também, enfim, alinhamento de interesses, uma competição mais saudável aqui pro futebol brasileiro. E quando a gente olha pro lado fiscal, eu vou destacar um ponto que eu achei bem curioso aqui, é que a lei das SAFs, ela obriga os clubes a terem parcerias com escolas públicas para promover o estímulo da prática do futebol nessas escolas. Então eles têm que fazer reforma nas quadras, levar a molecada para jogar bola, dar merenda para eles, enfim, vem realmente ajudar a criançada a jogar futebol. Então, nesse sentido, a lei vem com um contexto social também. Então, o que acontece? Para cada real que é investido nessa parceria com as escolas, a SAF ganha R$1 de isenção fiscal. Então, beleza, você colocou ali R$1 milhão, enfim, na parceria com aquela escola ali, você vai precisar pagar R$1 milhão a menos de imposto. Então, na prática, você não aumentou seu custo, enfim, você só promoveu o futebol no Brasil e teve os mesmos gastos. E um ponto é que caso eventualmente um atleta ou uma atleta se forme nessa parceria com as escolas, o clube ele tem preferência para assinar um contrato profissional com essa pessoa. Então beleza, ele investiu bastante ali naquela escola, ele não gastou mais porque ele teve isenção fiscal, ele ainda revelou um baita jogador, ele tem preferência para assinar contrato com aquela joia ali, entendeu? E é bom destacar que essa lei obriga que esse investimento seja feito tanto por futebol masculino quanto feminino para garantir o desenvolvimento das duas modalidades aqui no Brasil, né? E bom, mas é importante falar que a SAF por si só ela passa longe de resolver os problemas dos clubes. Então, apesar de todos os benefícios que o clube tem a ser uma SAF, não é a existência dela que garante o sucesso ou fracasso de clube, mas sim a competência da gestão desse clube. Então temos exemplos de SAFs do mundo inteiro sendo mal geridas, assim como exemplos de associações sendo muito bem geridas também. O Real Madrid, que é o clube mais vitorioso da Europa, continua no modelo de associação e é um ótimo exemplo de gestão. Os caras ganham tudo. Por outro lado, o Parma, um clube italiano, em 2015 ele faliu basicamente, apesar de estar constituído na forma de sociedade anônima. Então o ponto é que a lei das SAFs ela chega realmente para ajudar o futebol brasileiro e, se bem utilizada, pode sim impulsionar muito o futebol profissional no país, mas é importante frisar que ela por si só não resolve os problemas. Os clubes que adotarem esse modelo de SAF ainda tem muito trabalho pela frente. Eu reforço aqui que a SAF é um modelo adotado internacionalmente. Então é interessante notar que no Brasil a grande maioria dos clubes são associações, talvez isso mude ainda nos próximos, 10 anos. Mas na Europa a grande maioria dos clubes são sociedades anônimas, tá? Então, por exemplo, se a gente pega a Premier League lá, todos os clubes são empresa. Eu acho que tem dois exemplos que vale a pena realmente destacar. Um é o Real Madrid, que eu já falei antes, que é associação, e o outro é o Barcelona, que é uma associação também. O Real Madrid eu acho que é um baita exemplo de gestão, o Barcelona não tanto. Se você for pesquisar a notícia aí, você vai ver que ele tá bem ferrado das contas. Mas assim, por muito tempo ele foi muito bem gerido também como associação
Então, de novo, não é o modelo de associação ou de SAF que faz o clube ser bem ou mal gerido, tá? E como é que estão no Brasil os clubes que adotaram o modelo de SAF, tá? No momento que eu tô gravando esse vídeo aqui, tem 25 clubes no Brasil que tinham aderido ao modelo de SAF, sendo eles o Santa Cruz, lá do Acre, o Gama, o Centro-Oeste, o Boston City, o América Mineiro, Cruzeiro, Itabirito, Cuiabá, Novo Misto, Cinco Esportivo Paraibano, Flamengo, Jaco Verde, Maringá, Paraná, Curitiba, Fortaleza, Piauí, Futebol, Botafogo, Miguel Pereira, Vasco, Laguna, Futebol Convida, Figueirense, Terceira Luz, Pindar e o Bahia, tá? Então percebe que se trata de clubes menores ou com situação financeira bem delicada e eles estão basicamente recorrendo a SAF como uma tentativa de recuperação. E os casos que mais chamaram a atenção foi o Vasco, o Bahia, Cruzeiro e Botafogo, até por esses serem os maiores clubes, né? Então, em dezembro de 2021, o Ronaldo, o fenômeno, aquele lá que fez 2 gols na final da Copa do Mundo de 2002, ele comprou 90% da SAF do Cruzeiro, então ele colocou 50 milhões de reais ali na SAF e tem a possibilidade de aportar até mais 350 milhões no clube. Então, na época ali, em 2021, o clube estava na Série B, e no final do ano passado, ali de 2022, o Cruzeiro conseguiu o acesso de volta para a Série A, enfim, de uma forma assim, bem dominante ali na segunda divisão. E deu para perceber que a gestão do Cruzeiro ela sofreu um certo choque ali, com várias mudanças do quadro profissional, não renovando com o Fábio, por exemplo, que era um ídolo ali do Cruzeiro. Então, enfim, o clube mudou um pouco a forma ali de como ele foi gerido. Enfim, até agora parece ter dado resultado, assim. E o Cruzeiro, ele é um clube com uma torcida muito, muito grande, realmente enorme, uma das maiores do Brasil. Então, se é um clube que é bem tocado, acho que ele pode ser voltado do tamanho que era. E aí, em setembro de 2022, foi fechada a venda da SAF do Vasco para o grupo 777. Esse grupo aí é um grupo que é dono de outros clubes aí no mundo. E, aliás, esse é um tema bem legal que a gente pode falar em outro vídeo também, que, enfim, são grupos empresariais sendo donos de vários clubes aí no mundo. Pô, como é que isso afeta o futebol, mas, enfim, tema para outro vídeo. E o ponto é que esse acordo do Vasco com a 777 foi de 700 milhões de reais por 70% de participação na SAF do Vasco. Então o Vasco também conseguiu subir para a primeira divisão no passado. E é um time que, assim como o Cruzeiro, tem uma torcida enorme e que, pô, se bem tocado, pode voltar ao topo de novo do futebol. E aí, em março de 2022, a holding de um empresário chamado John Textor comprou 90% de participação na SAF do Botafogo por 400 milhões de reais. E o Botafogo conseguiu se manter na Série A, enfim, nos últimos anos ele vinha caindo, subindo, né, enfim, tá conseguindo se manter. E ele veio montando um time melhor para esse ano de 2023, enfim, já dá pra ver que tem dado algum resultado, assim. E aí vale ressaltar que essa holding do John Textor é dona de vários outros clubes, como o Lyon, o Crystal Palace, e inclusive houve um conflito entre a torcida do clube, do Botafogo, né, e o empresário, porque o empresário tomou a decisão de vender o jogador Jefinho do Botafogo pro Lyon. E a torcida alegou que essa decisão não foi benéfica pro Botafogo e, enfim, teve até ameaça de morte aí pro John Textor, mas assim, sou totalmente contra a ameaça de morte, mas dá pra ver que realmente hoje em dia o clube pertence a esse empresário, ao grupo dele, e ele tem a liberdade de tomar decisões, mesmo que essas decisões não agradem a torcida do clube. E aí, em dezembro de 2022, acho que foi o caso mais recente, enfim, de grande relevância, o Bahia ele concluiu a criação da sua SAF para poder vender parte do clube pro City Football Group, que é o grupo que é dono do Manchester City, do clube lá no Uruguai, na Austrália, nos Estados Unidos, enfim, eles têm vários clubes aí, inclusive eles ganharam a MLS, eu acho, agora. Então o acordo foi feito de uma maneira que o City ele se responsabiliza em fazer vários aportes em até 15 anos, então ele se comprometeu a aportar até 1 bilhão de reais, sendo que 500 milhões para comprar jogador, 300 milhões para pagar dívida e 200 milhões para infraestrutura, né? Construir estádio, construir CT, coisa do tipo, assim. Então o Bahia realmente recebeu um maior investimento aí, ele faz parte de um grupo que, pô, eles entendem ali de futebol. A gente vê o Manchester City, pô, eles têm ganhado a Premier League há vários anos, bastantes vezes, e acho que ganhar Champions é só uma questão de tempo para eles. Inclusive eu tenho um vídeo sobre o City Football Group, é um vídeo um pouquinho mais antigo, se você quiser ver, vou deixar o link na descrição, tá? Ou aqui no card também, enfim, mas é um vídeo bem legal. E bom, galera, esse foi o vídeo aqui sobre as SAFs, as Sociedades Anônimas do Futebol aqui no Brasil. É um tema que acho que tá bastante alto, provavelmente vai ficar mais em alta ainda nos próximos anos, com clubes grandes provavelmente virando SAF, então já tem conversa pro Flamengo virar SAF, o Palmeiras, enfim, talvez não, acho que não tá tão claro, mas o Corinthians pode virar SAF, o São Paulo eu acredito que se beneficiaria muito de virar uma SAF. Então vários clubes enormes aí que podem realmente adotar esse modelo. Esse assunto deve só esquentar, tá? Eu acho um assunto bastante interessante pegar esse lado de governança, de gestão financeira ali do futebol. Então, se quiserem comentar, a gente discutir um pouquinho nos comentários também, à vontade. Então, se você gostou, deixa o like aí, se inscreve no canal, tá? Me ajuda muito aqui, enfim. Eu tô com várias outras redes sociais aí também, Instagram, Twitter, TikTok, se quiser me seguir lá também, à vontade. Beleza? Obrigado, valeu!